Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Falar Criança do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude deste tribunal. Nós vamos continuar hoje o tema que nós falamos no episódio anterior, que é o depoimento especial. E mais uma vez nós estamos com pessoas especiais. Então eu tenho aqui Doêmia, vou começar por ela hoje por conta da prerrogativa mulher. Temos também Marleci, que está participando conosco direto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, via internet. Seja bem-vinda, Marleci, está ali naquela casa dela, famosa, diz que vai mudar. E o doutor Juliano Máximo Martins, hoje eu falei direto para ver se sai direitinho, que também participou com a gente do episódio número 1 e vai continuar com a gente aqui, porque, afinal de contas, são pessoas que têm total gabarito para falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E aí eu quero aproveitar, porque da última vez o doutor Juliano ficou assim, mas eu não falei o negócio que eu queria falar da abertura. Então, doutor Juliano, quem é o doutor Juliano? Eu vou corrigir a minha gafe anterior, tentar melhorar um pouquinho a minha versão, porque acho que a minha melhor versão é a versão lá de casa, né? Eu sou Juliano, sou casado com a Regiane e tenho duas meninas lindas, a Júlia e a Isabela, que é com elas que eu me completo, sem dúvida nenhuma. É o que nós estávamos falando da outra vez. A Doêmia, ela vai falar mais uma vez quem ela é, claro, e ela começou dizendo que ela é avó, né? E eu acho que é tão bonito, porque eu também sou avô, estou indo para o meu quarto neto, e é uma sensação indescritível. O doutor Juliano, daqui a um tempo, vai viver essa experiência com a graça de Deus, e ele vai ver como que é bacana. E a Doêmia? Quer falar mais uma vez quem é você, para quem está assistindo hoje pela primeira vez? Então, eu sou a Doêmia, a vovó do Daniel e da Helena, corrigindo, porque eu falei Lelê, porque é o apelido dela, né? E a Renata, nossa produtora, falou, não, você tem que falar o nome dela. Então, é Helena. E como eu disse, né, eu sou apaixonada pela infância. E o que acontece? Hoje, eles são a maior inspiração para eu trabalhar cada vez melhor em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bacana, e aqui conosco, mais uma vez, a Marleci Hofmeister, que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a gente já discorreu no episódio anterior sobre o currículo dela, e eu vou falar o seguinte, se você está assistindo hoje, volta no anterior. Eu não vou contar segredos do anterior, não. Marleci, quem que é você? Quer dar alguma corrigida também na sua abertura, não? Sim, olha, não quero corrigir, né? Só quero dizer que ainda não sou avó, muito embora tenha idade já para ser, mas não fui agraciada ainda com essa possibilidade. Mas eu sou a mãe do Guilherme e da Júlia, que também são minhas paixões, né? E também, como a Doêmia falou, a gente também é apaixonada pela infância, né? E para além de ser apaixonada pela infância, tem muito apreço pelo depoimento especial, e é o motivo pelo qual nós estamos aqui, e eu gosto muito de estar contribuindo com um pouco que eu sei sobre esse tema. Que bacana, que bacana. A Marleci estava falando sobre a participação dos magistrados no desenvolvimento do depoimento especial, falou bastante sobre isso no episódio anterior, mas, doutor Juliano, e agora? Nós estamos no segundo episódio, nós vamos começar a falar sobre esse assunto mais profundamente, sobre a questão da vítima, a questão do próprio réu, ou do suposto réu, e qual é a maior dificuldade que o senhor tem enfrentado com relação ao depoimento especial? Tanto o senhor, enquanto magistrado, enquanto entrevistador, talvez pelas formações que o senhor passou, o que o senhor tem vivido nisso ultimamente? Bem, eu vou falar um pouquinho da minha experiência profissional no dia a dia, né? Me parece que a maior dificuldade hoje em dia está sendo que as pessoas entendam que é depoimento especial. E eu não estou falando das pessoas, as crianças, os adolescentes ou os seus responsáveis legais, não. Estou falando dos operadores do direito. Infelizmente, há um desconhecimento dos termos da lei, há um desconhecimento ainda do protocolo, que é o protocolo forense de entrevista, né? De entrevista forense, aliás, do CNJ, e essa é a grande dificuldade. A maioria dos magistrados, lógico, estamos capacitando, né? A maioria deles segue à risca a lei, o protocolo, não tenho dúvidas, representantes do Ministério Público também, defensores públicos também,
E a grande dificuldade ainda está sendo de alguns advogados que não têm estudado a área, né? Então, a gente tem que divulgar o depoimento especial, é por isso que a gente está aqui. E eu falo não só advogado, porque às vezes a gente também pega algum juiz sem muita prática, membro do Ministério Público ou da Defensoria, e aí a importância de capacitar, né, Diógenes? E a gente, nosso curso de formação aqui do Estado do Mato Grosso do Sul tem depoimento especial, nós estaremos lá, né, Doêmia? Dia 28. Já tem data marcada, nós estaremos lá, eu, a Doêmia e a Fernanda, e a gente vai fazer, inclusive, a parte prática, porque não é só a parte teórica, e ver como lidar com essas situações. Me parece que é isso, eu não sei, Marleci, como é que está no Rio Grande do Sul, a dificuldade do depoimento especial. Assim como o doutor Giuliano falou, né, nós temos muitos juízes que sim, que têm interesse, ainda que não sejam capacitados, mas que têm interesse pela matéria e têm todo o respeito, tanto pela aplicação do protocolo brasileiro de entrevista forense, quanto da condução que esse entrevistador forense vai fazer em relação a esse momento dele na audiência, né? E com certeza a falta de conhecimento faz com que haja, ainda que o entrevistador ele tente blindar ali o entrevistado, essa falta de conhecimento muitas vezes ocasiona a revitimização dessa criança. Então, por vezes ocorre audiências longas, né? Com várias perguntas repetidas, muito embora a criança ou adolescente já tenha falado tudo quando estava no seu relato livre, né? E muitas vezes a sala de audiência, por algum motivo ou outro, deixou de prestar atenção, e aí nós temos que novamente fazer perguntas de fato que a criança já tenha falado, né? E isso só quem sai em prejuízo, com certeza, é o nosso entrevistado. Então, a capacitação, assim como disse o doutor Giuliano, é fundamental. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos últimos tempos, apesar de algumas situações climáticas que tenham acontecido, né, nós tivemos a dificuldade de realizar cursos. Então, para esse ano de 2025, vamos ver se retomamos esse cronograma de capacitação envolvendo os magistrados, envolvendo a equipe técnica do tribunal que, porventura, tenha chegado de algum concurso novo e ainda não está capacitado, e peritos externos. Beleza, e aí eu pergunto, aproveitando isso de capacitação e tal, Doêmia, quem que pode ser entrevistador forense? Bom, nós aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos os nossos técnicos, os assistentes sociais, os psicólogos, mas também há a possibilidade de analistas serem entrevistadores, né? Então, é diferente de alguns outros estados. No nosso tribunal é permitido, inclusive nós temos assessores que são entrevistadores, nós temos pessoal do cartório, né? Tem que pensar aqueles cargos antigos, né, Doêmia? Do tribunal, alguns são entrevistadores, que até a nomenclatura é diferente, não é analista judiciário, né? Então a gente tem essa diferença, né? E assim, além da capacitação que nós fizemos, nós também fizemos a orientação. Antes do entrevistador realizar a audiência, nós fizemos a orientação dentro daquele processo que ele vai realizar. E pós a realização da audiência, nós fazemos a supervisão daquele entrevistador. Porque a gente entende que só se aprimora se a gente for corrigindo, né, aquilo que, porventura, tenha acontecido de forma errada. E incrível que a gente faz mensal, né? E no próximo mês, aquele entrevistador se submete novamente à supervisão e há, sim, um crescimento, há, sim, uma mudança na condução do protocolo. É como se fosse um treinamento ativo, né? Você está ali o tempo todo na formação daquele profissional que está passando pelo treinamento. Eu acho que é bastante interessante. E eu acho, até te interrompendo um pouquinho, que parece um pouco daquilo que nós psicólogos temos, que seria o nosso psicólogo, né? Ninguém faz terapia com o outro se você não tiver o seu terapeuta para cuidar de você, né? E outra coisa que a gente precisa falar é que o objetivo da supervisão não é só você elencar e detectar erros, não é isso. Nós também temos que elogiar e que valorizar os pontos positivos
e também cuidar daquele entrevistador. Porque todos nós que trabalhamos, a Marleci pode complementar a minha fala, todos nós que trabalhamos com essa temática, às vezes o entrevistador sai da audiência como se tivesse passado um trator por cima dele, né? Então, assim, a gente tem esse olhar cuidadoso para o entrevistador também, e isso é detectado no momento da supervisão. Eu vou passar a bola para a Marleci com essa pergunta e complementando com uma outra também que eu tenho aqui, e aí eu queria entender uma coisa. Eu não sou técnico do judiciário, não sou psicólogo, nem assistente social. Posso ser entrevistador forense? Não, você tem que ter uma formação na área de humanas. Por exemplo, nós aqui no nosso tribunal pode ser antropólogo, pode ser bacharel em direito, pedagogo, assistente social e psicólogo. Já falei psicólogo? Já. Entendeu? Então, assim... Não tinha falado, enganou. Não tinha falado. Mas são esses os que podem se cadastrar, fazer o curso, se cadastrar no CPTEC, né? Então, assim, eu sou um profissional que eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu consultório e tudo, eu posso me tornar um perito, porque o CPTEC é o cadastro de peritos do tribunal, externos. E posso ser um perito para poder participar como entrevistador forense. Então, eu posso procurar fazer o curso e tudo mais. Depois a gente fala como ele consegue o curso. Eu vou jogar a pergunta que você tinha feito para a Marleci com relação à questão das preparações lá, desse profissional, da supervisão e tudo mais, e eu pergunto, há uma discussão sobre a participação do assistente social como entrevistador forense. Você aproveita a sua resposta e tece algumas considerações em cima dessa mesma situação. Então, para mim, pessoalmente, eu acredito que essa discussão já não exista mais, né? Isso... para mim é um tema já vencido, se nós considerarmos que o depoimento especial ele já está aí há tantos anos, né? Inclusive o tema da minha dissertação de mestrado em 2012 foi justamente isso, né? A participação do assistente social no depoimento especial. E a minha dissertação foi uma das primeiras pesquisas e, obviamente, se identificou que não é uma atribuição exclusiva do assistente social, tanto é que psicólogos fazem, pedagogos fazem, aí, como a Doêmia falou, antropólogos fazem, então isso não é uma atribuição específica do assistente social, mas nós realizamos, enquanto assistentes sociais, nós realizamos com competência. Né? Então, para mim, isso não é uma discussão... Por quê? Porque é um campo de trabalho, é um espaço de trabalho que, se devidamente supervisionado, como trouxe a Doêmia, se o profissional com a devida capacitação, né, realizar no sentido de fazer a proteção dessa criança quando em escuta numa audiência. Né? Então, para mim, eu acho que isso é ponto pacífico. O que nós temos que lutar é contra as más práticas, né? Os depoimentos que não são realizados conforme deve ser realizado, com o objetivo exclusivamente de fazer a proteção dessa criança ou adolescente vítima. Né? Diferentemente do Mato Grosso do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos apenas 5 pedagogos forenses, e esses pedagogos forenses, eles não trabalham na área do depoimento especial. Então, aqui nós temos um provimento no qual apenas assistentes sociais e psicólogos realizam o depoimento especial. E isso por quê? Porque desde 2017, um pouquinho antes ali de sair a lei, nós fizemos esse provimento para que essas práticas ou que não disseminassem práticas que não fossem condizentes àquilo que efetivamente é o depoimento especial. Então, ia haver uma proliferação de profissionais que iam dar capacitação, muito provavelmente em depoimento especial, mas sequer faziam o depoimento especial. E o depoimento especial, ele exige muito a questão prática, muito. Então, não adianta eu sair falando do depoimento especial se eu não vivenciei o depoimento especial. Por quê? Tem coisas que estão no protocolo, tem coisas que estão nos livros, mas tem coisas que é a prática que te dá. Então, como a prática te dá, é justamente isso, né? É você considerar essa criança, como eu falei no nosso outro episódio, que essa criança é um sujeito de direitos, ou esse adolescente, a gente tem que olhar ele como um todo. E esse todo a criança veio para o depoimento especial, mas eu posso fazer encaminhamentos, eu não faço atendimento, eu faço encaminhamentos,
né, para essa criança se ela apresentar alguma situação que está sendo violado um direito dela, que não tem nada a ver com depoimento especial, mas enquanto profissional do sistema de garantias de direitos, eu identifiquei, mas vou encaminhar para a rede, para que a rede possa fazer um acolhimento e avaliar a possibilidade de inserir, então, essa criança dentro da política pública que vai atender e fazer com que ela garanta o direito dessa criança ou do adolescente que está sendo violado. E isso também, eu defendo muito o lugar do assistente social e do psicólogo para a realização do depoimento especial, porque nós temos essa visão do todo. Né? Então, isso para mim é muito importante. Marlice, aproveitando você, a sua pergunta, a sua resposta já concatena com a próxima pergunta de número 342 aqui, de 1000 e tantas que fizeram. Além de produzir prova, então, quais as vantagens, né, que o depoimento especial traz para criança e adolescente? Eu acho que você falou bem isso. O principal é identificar uma necessidade, um direito que está sendo violado e você dá conta de encaminhar, é por aí? Talvez para o depoimento especial, o primeiro direito é o direito dela poder falar sobre a situação que ocorreu com ela, a partir do ponto de vista dela. Isso é um direito dela. Né? Ninguém está falando isso por ela vai dizer daquilo. E nós somos aqueles interlocutores que vamos facilitar esse depoimento. E por quê? Porque estamos dentro de um contexto de justiça. E aí, estando dentro do contexto de justiça, para que essa criança ou adolescente entenda o que é esse cenário de justiça, ele tenha que saber o que estão perguntando para ela. Por quê? Porque não dá para tratá-la como um adulto. E em sendo uma criança ou adolescente, nós temos que garantir, então, essa possibilidade dela entender o que nós estamos perguntando. Diferentemente do que acontece colocar ela dentro de uma sala de audiência e o juiz perguntar, por exemplo, se ela conhece o réu, se por um acaso teve alguma situação de abuso que levou a algumas atitudes lascivas em relação a ela. Bom, essa criança não está entendendo nada, então ela tem direito de entender esse contexto. Né? Então, para além disso, do direito que ela tem de falar, do direito que ela tem de dizer, do ponto de vista o que ela está falando, do direito que ela tem de ter direito a não falar, porque daqui a pouco ela também não quer falar, e tudo bem, né? Mas nós temos que justamente, como eu falei, o relato dessa criança pode ser o objeto da prova do processo, mas para nós que estamos intermediando a audiência, essa criança ou adolescente é sujeito de direitos. Então, quando ela cai dentro do Poder Judiciário para ser escutada, nós temos que minimamente fazer com que essa criança não tenha os seus direitos violados enquanto cidadão. Né? Então, é por aí que vai essa proteção. Marlice, você falou uma coisa que é muito importante, a questão da prática, né? E a gente sabe que muitas vezes os advogados, os defensores, eles não entendem que o depoimento especial, a primeira parte do depoimento especial é a acolhida dessa criança no judiciário. E às vezes a gente vê situações em que o advogado insinua ou deixa claro que houve uma interferência do entrevistador no momento do acolhimento. Que ele fala, não, mas eu não vi como aconteceu isso, ela pode ter influenciado a fala da criança. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase do acolhimento, do momento que a criança chega até o judiciário. Uhum. Então, ainda que seja criança ou adolescente, né, ela vem para o judiciário, entra dentro ali, as portas, entra para o Poder Judiciário e dela tem que ser acolhida. O adulto também faz isso. O adulto também chega, senta, conversa com o seu advogado e ninguém reclama sobre isso. Agora, quando nós acolhemos essa criança, isso é um ponto de discussão. Né? Então, para a criança isso é ponto de discussão. Para o adulto isso não é ponto de discussão. Né? O que acontece? Se esse advogado, né, conhece o depoimento especial, ele vai saber que este profissional que está acolhendo esta criança ou esse adolescente, ele não deve falar sobre o fato ocorrido.
Ele vai, sim, se apresentar, porque não adianta, como que a criança vai conversar com esse entrevistador se sequer ele sabe o nome, se sequer sabe o que faz ali. Então, esse acolhimento que a gente faz com meia hora de antecedência, né, ele não é gravado, ele não é filmado, porque simplesmente não se fala absolutamente nada ali. A gente só mostra para a criança qual é esse espaço, procura conhecê-la, procura entender quem é que trouxe ela nesse momento, né? Pergunta de algumas coisas que ela possa gostar de fazer ali, de jogar um dominó, de jogar um jogo da velha, né? De fazer uma brincadeira da memória, para tentar ir descontraindo, por quê? Depois nós vamos conversar com o juiz e ok. Ah, mas o que nós vamos conversar com o juiz? Lá a gente vai conversar com o juiz, nós vamos ver o que ele vai querer, certo? Mas agora eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Isso vai fazer com que essa criança, juntamente com o primeiro estágio do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, vai fazer com que ela baixe a ansiedade e tenha uma sincronia com o entrevistador. Então, se o advogado não conhece o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, ele também não vai saber que isso é um momento muito importante para receber essa criança adolescente, para que ela realmente possa contribuir com o depoimento. Não tem por que questionar. Agora, se esse profissional que foi intimado, nomeado para fazer o depoimento especial, não tiver capacitação, aí assiste razão o advogado, porque, bom, quem é que ensinou esse profissional a fazer o depoimento especial? Será que ele sabe que nessa meia hora de antecedência não é para a gente falar sobre a situação ocorrida? Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que tantas coisas acontecem com o adulto, na mesma situação, nas mesmas etapas, e não é problema. Agora, quando vem a criança, acontece, aliás, da melhor maneira possível, e ainda coloco algumas interrogações, achando que nós, entrevistadores, vamos contaminar esse relato. Aliás, nós somos os primeiros a querer que dê certo, e com certeza, né, que com certeza nós não vamos falhar neste momento para que a criança, por um deslize nosso, ter que voltar ao tribunal para falar novamente sobre o fato ocorrido. Doutor Juliano tinha uma pergunta, ia fazer um comentário também? Tem uma pergunta para Marlici. Na verdade, Marlici, agora, recentemente, eu e a Doêmia tivemos a oportunidade de viajar ao estado, como falamos no podcast anterior. Conhecemos todas as comarcas, conversamos com muitos juízes, conversamos com muitos entrevistadores. Foi uma experiência, assim, magnífica, né, Doêmia, para a gente. E um assunto muito debatido foi a questão de mutirão de audiências de depoimento especial. Eu não sei se você já teve no Rio Grande do Sul, mas eu queria te ouvir, saber qual é a sua opinião sobre mutirões de depoimento especial. Uhum. Então, sim, eu soube que vocês fizeram essa rodada de visitas, né? Que coisa bem importante. É o tribunal mostrando que está preocupado também, né? Com o trabalho entregue por esses profissionais ao Poder Judiciário, né? Isso é bem importante mesmo. E quem dera todos nós pudéssemos passar por essa experiência, né? A questão do mutirão. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos algumas edições da Semana do Depoimento Especial. A Semana do Depoimento Especial, à semelhança da Semana da Paz em Casa, da Violência Doméstica, nós propunhamos que os magistrados dessem, naquela semana, maior atenção às audiências de depoimento especial, né, para que então tivesse mais situações de crimes, de processo que envolvesse crime contra a dignidade sexual das crianças, que fossem julgados naquela semana, né? A proposta teve, acho que tivemos 6 semanas, né? Não teve muita aderência, infelizmente, né? O que eu acho do mutirão? O mutirão tem pontos positivos e negativos. Bom, positivos, é claro, o processo vai andar com maior celeridade e isso é muito importante, né? Negativo, que às vezes querem fazer o mutirão, mas acontece que não tem número de entrevistadores condizente com a quantidade de audiências no dia. A gente sempre sugere que no máximo, assim, o entrevistador participe de 3 a 4
no período da tarde, por exemplo, de depoimentos, sendo um entrevistador. Então, assim, o limite seria 3 audiências e o máximo extrapolando 4 audiências, né? Por quê? Porque a gente sai muito esgotado, como bem a Doêmia lembrou, para que a gente possa ter uma entrega mesmo e fazer a devida proteção daquela criança, é importante que a gente se intere também de toda aquela situação e que muitas vezes, saindo de um depoimento, entrando no outro, saindo de outro, a gente pode não ter a mesma qualidade, né? Então, se tem um mutirão, mas conta com um profissional, é uma audiência a cada 15 minutos ou a cada meia hora e marcar 15 audiências numa tarde e com 1 ou 2 profissionais, isso é um desserviço para o depoimento especial. Só para a gente dizer que, bom, alcançamos números, na verdade, tem práticas que o mais importante do que números, né, são as ações. Então, no depoimento especial é isso, né? Gostaríamos que o artigo lá da lei da antecipação de prova realmente fosse efetivado, que realmente fosse realizado por todos. Aí logo nós teríamos, então, os processos tramitando com maior celeridade. Mas sabemos que tem casos e tem casos, o que não pode ser é um processo envolvendo criança, adolescente e vítima de violência ser esquecido nas prateleiras, né? Então, depois não há mutirão que dê conta. Muito bom. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalinho, aquele intervalinho que nós temos dentro do nosso sistema, e a gente volta, porque o Dr. Juliano trouxe algumas perguntas que os colegas do interior, os colegas aqui da capital também fizeram sobre depoimento especial, e aí a gente vai tentar, porque as perguntas são perguntas bacanas, viu, Mareci? Você te prepara aí no intervalo. Tá certo. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito bem, voltamos aqui, estávamos conversando com a produtora, depois nós vamos trazer a Renata aqui, porque a Renata ainda não ela apareceu num podcast só, ela vira aqui, a Renata, né, doutor Juliano? Porque ela está aqui, né, ali atrás. Eu vou montar uma câmera externa aqui, mostrar a Renata. Tem que vir junto, né? Participar com a gente. Botar ela aqui na cadeira, aqui, ó, põe um microfone para ela participa conosco. Vocês fizeram a visita, ela estava pedindo para a gente relembrar como foi essa visita. Então, de maneira simples ou de maneira mais direta, como que vocês organizaram? Vocês foram em todas as comarcas, só em algumas? Foi por amostragem? Como que vocês fizeram? Não, nós fomos em todas, né? A gente dividiu o estado em diversas regiões. A gente saía de madrugada, né, Doêmia, com o motorista do tribunal, saía bem cedo. Tentava visitar o máximo de comarcas por dia, né? Nossa ideia era conhecer as instalações físicas e estruturais de todas as comarcas para a realização do depoimento especial. E em segundo plano, a gente conversava com magistrados, entrevistadores sobre as dificuldades, a realidade local, que nem sempre é a mesma. Inclusive, no nosso estado, nós temos comunidades, uma área urbana, como Campo Grande, áreas rurais, áreas indígenas, e uma diferente da outra, uma realidade diferente da outra, né? E isso permitiu com que a gente conhecesse, fizemos um relatório, tem um relatório bem completo, viu, Marleci? Depois a gente vai te mandar, é bem interessante, que tem análise qualitativa e quantitativa do funcionamento do depoimento especial em todas as comarcas. Eu achei interessante até no relatório, e aí montando a revista que nós estamos finalizando, que é o relatório da Coordenadoria da Infância desse biênio, que terminou agora em 2024, veio para a gente um texto de um magistrado do interior que tinha a necessidade de um depoimento especial na terra indígena e tal. Ele tomou algumas atitudes interessantes, algumas soluções, até a Doêmia pode falar sobre isso, né, que ele levou essa sala para lá, para a aldeia, né, foi muito legal. Então, nós participamos, o nosso tribunal participou junto com outros tribunais de um projeto piloto do CNJ, que é o depoimento especial das comunidades tradicionais. E Mundo Novo participou também, Mundo Novo, Amambai, que é as regiões, né, com alto índice de população indígena.
E uma das recomendações desse manual é justamente que a sala de depoimento especial seja dentro da aldeia. E o juiz lá de Mundo Novo, ele teve essa iniciativa, ele levou a sala de depoimento especial para dentro da aldeia. E, além disso, esse manual, ele orienta que o intérprete, ele tem que ser formado e capacitado no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. E o ano passado, nós tivemos a alegria, né, de nós conseguimos 7 intérpretes que hoje são formados no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. E eu falo sempre com o doutor Juliano, o ideal é que só estivesse na sala de audiência o intérprete capacitado como entrevistador e a criança, e outro intérprete na sala do juiz, porque a gente já viu na supervisão, quando acontece de estar o entrevistador, a criança e o intérprete, há uma confusão, sabe? Não flui muito bem. Até por conta do tempo. E a regra da transmissão de comunicação, né? Isso. Quanto mais intermediários, mais sujo fica aquele texto. E aquela sensação de assim, mas espera aí, será que o que ele está traduzindo é isso mesmo que o entrevistador perguntou? Porque eles precisam entender sobre perguntas abertas, não fazer pergunta direta. E tudo tem a questão também da linguagem cultural do indígena. O indígena, ele não fala muito, ele fala pouco. Então, assim, foi muito bom o curso, eles gostaram muito, e agora eles virão para a parte prática. Que bacana. Eu acho que é por aí. Então, a visita foi para identificar os problemas, parabenizar as soluções que foram criadas, inclusive como essa desse magistrado, vai estar na revista, se você quiser, depois você acessa e lê lá. É um texto muito bacana, que ele conta de todas as alternativas que ele produziu para poder estar lá dentro da aldeia fazendo o depoimento, né? A escuta especializada, depoimento especial. E aí, durante tudo isso, a gente discutiu bastante dentro das comarcas e está tendo todo esse cuidado de algo que é semelhante a isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos cuidando para que o nosso som fique bom, a nossa imagem fique boa, porque aí, voltando à situação de produzir prova, nós estamos produzindo prova e ela tem que ser muito bem clara, né? Nós não podemos ter ruídos, chiados, imagem dúbia, tem que estar tudo muito certinho. Então, essa foi uma preocupação também da visita de vocês, né? Foi, sem dúvida, principalmente porque nós tínhamos relatos no estado de problemas no microfone, né? E se não grava bem, o que pode acontecer? É ter um pedido para uma nova audiência, ouvir de novo aquela criança, o que a lei já fala, né? Deixa bem claro, a gente tem que tentar para que seja uma vez, o mínimo possível. E a segunda vez tem que ser com decisão judicial, devidamente fundamentada. Imagina fundamentar dizendo que o microfone não funcionou, né? Fica meio feio. Não fica legal para o nosso estado. E o mais bacana é que a administração do tribunal incorporou, né, esse nosso pensamento e encaminhou microfones novos para todo o estado do Mato Grosso do Sul, com ponto eletrônico, o que para nós é muito bom. Bacana. Maleci, a Maleci está ali escondidinha, vou pedir para deixar a Maleci agora aqui dentro, para a gente não ter a sensação de que ela foi embora, né? Porque depois você faz o zoom aqui. Aqui quietinha, escutando. Vou falar com o meu diretor. Meu diretor, você coloque cada um de nós na tela, nos individuais, mas deixa a Maleci ali quietinha, junto do nosso lado. Aí ela fala, dá os pitacos dela também, né? Para a gente poder ter o... Aí a gente olha assim, e fala, nossa, você está olhando para a câmera? Não, é que eu estou olhando para a Maleci, eu quero ver o rosto dela. A gente tem uma tela aqui só com ela, vindo lá do Rio Grande do Sul, né? Muito bom. E aí, doutor, os seus colegas entraram em contato, mandaram algumas mensagens, alguns questionamentos. Eu vejo que essa primeira aqui, a Maleci vai ter uma participação bastante grande também, né? Não tenha dúvidas, com certeza. Maleci, eu vou te passar uma pergunta, são várias perguntas de magistrados, mas uma delas nos deixa muito inquieto, né? Que é a pergunta da perícia psicológica após a realização do depoimento especial. É como se a criança tivesse feito o depoimento especial, depois a parte vem no processo e pede uma perícia psicológica para saber se aquela criança está falando a verdade ou não, se ela está sugestionada ou não. O que pensa sobre isso, Maleci? Isso ocorre?
De verdade? Olha, nós tivemos um caso aqui no estado e por isso que chegou essa pergunta. E esse caso também deixou a gente um pouco de cabelo em pé, mas a gente quer saber a sua opinião agora. Então, doutor, eu acho que isso, acho não, tenho certeza, né, que isso de novo traz a relação com a importância da capacitação. Tá? Um magistrado capacitado vai indeferir essa solicitação, né? Por quê? E volto a dizer, de novo, né, com a figura adulta, ele faz um depoimento, depois é mandado fazer uma avaliação psicológica para saber se ele falou a verdade, se não falou a verdade, se acrescentou, se não acrescentou. Não. Por que com a criança tem que ser? Por que a criança tem que ser revitimizada? Quantas vezes acharem que deve ser, né? Então, assim, isso passa pela capacitação ou ausência dela, né? Passa o fato de você não considerar que aquela criança ou aquele adolescente poderia ser um ente querido teu, poderia ser um sobrinho, um neto, um filho, uma prima, o filho, a filha de uma amiga, de um amigo, e aí a pessoa não se dá conta, como que eu gostaria que, se fosse o meu filho, a minha filha, sentada ali, como que eu gostaria que ele fosse atendido? Passado pelo depoimento especial, não satisfeito, ainda ia dizer que sim, ele poderia passar por uma avaliação psicológica para tentar ainda tirar mais alguma coisa dela, né? Então, é assim, isso é um descabimento que se faz em relação à criança ou adolescente, né? Que, em acontecendo isso, para mim tem nome. Isso é violência institucional. Ela praticamente matou as 4 perguntas, né? As 4, já era uma de cada vez, né? Foi toda. E aí eu vou aproveitar, vou fazer a pergunta, inclusive, para a Doêmia, para o doutor e para você, Marleci, porque estava na sequência aqui, eu achei essa pergunta muito interessante. E no caso das crianças da primeira infância, vítimas e testemunhas, e também com crianças e adolescentes que têm algum déficit cognitivo, né? Leve a moderado, DH, autismo, síndrome de Down, acontece a entrevista com esse pessoal também, porque a gente vê muito caso de violência contra essas crianças que têm menos condição de se defender ainda. Mais, né? Vulneráveis. Né? Mais vulneráveis. Uhum. E como que isso funciona? Acontece também, o magistrado sabe que ele tem que ter um tato maior, claro, ele é formado, eu só aqui forçando a pergunta, tá? E o entrevistador, como que ele deve agir? Então, mas não é só o magistrado, né? Porque às vezes nós temos o Ministério Público, que ele insiste em ouvir crianças de 3 anos. Que ele insiste em ouvir crianças que hoje têm 5 anos, mas o fato pode ter ocorrido quando ela tinha 3 aninhos. Então, a gente tem muita dificuldade, né, Marleci? Porque o próprio protocolo, a própria lei, né, fala criança em idade pré-escolar. Qual é a idade pré-escolar? 5 para cima? 6 anos ali, a hora que a criança está entrando na escola ali, ó, pré-escolar. E aí a gente tem, por isso que eu concordo número, gênero e grau com a minha professora, é a questão da capacitação, porque nos nossos cursos nós temos uma tabela do desenvolvimento infantil. Então, ali fala de 0 a 3 anos. Quais são as habilidades da criança nessa fase que ela se encontra? O que você pode esperar? Na outra fase, estão sendo construídas. E quando o Ministério Público e também o magistrado desconhece essa situação, aí eles acabam intimando a criança, não, o responsável, né, para comparecer criança de 3 anos e meio, até eu tive uma supervisão de uma criança de 2 aninhos. Então, assim, no meu entendimento, na experiência que eu tenho, não é exitoso uma entrevista de depoimento especial com uma criança de 3, 4 aninhos. Mesmo que, às vezes, essa criança tenha um nível cognitivo muito bom, tal, que pode ser identificado no rapport, né? Mas, muitas vezes, há uma imposição para que você ouça uma criança que eu acho que não é produtiva. Se fosse a minha neta, Manuela,
ela daria um nó no entrevistador, porque a bichinha sabe Mas conversar. a hein? Manuela é uma exceção. Uma exceção, né? lógico. E o que a Marleci fala disso? Então, aí eu vou puxar a brasa para o meu assado, né? Como, não boa gaúcha, mas como mulher de um gaúcho, porque eu sou paulistana, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso? E quando eu falo de puxar a brasa para o meu assado, é dizer que esse espaço do entrevistador forense, eu sei que cada tribunal tem as suas possibilidades e limites, né? Em relação à questão de ter disponível entrevistadores forenses. Mas eu penso que esse lugar de entrevistador forense, ele é um espaço de excelência para o assistente social e para o psicólogo. Por quê? Porque é justamente isso. Nós, na nossa expertise, né, na nossa formação acadêmica, nós trabalhamos com desenvolvimento infantil, nós trabalhamos também com a questão especialmente o psicólogo, a questão cognitiva, das relações, dos vínculos familiares, sociais, da questão das habilidades, né? E quando a gente se depara com uma situação desta, uma criança, um adolescente, que ou tem alguma situação que comprometa tanto do lado cognitivo quanto do lado mental, né? Nós não vamos avaliar aquela criança ou aquele adolescente, mas a gente vai receber esse processo, vai analisar e emitir ali uma informação para o magistrado dizendo que do tempo decorrido, isso que a Doêmia falou, está com 5 anos, mas aconteceu com 3, o que é a questão da memória que influenciou isso, né? Então, nós temos na nossa expertise essa possibilidade de, com antecedência, encaminhar ao magistrado dizer o porquê que daqui a pouco este depoimento pode ser substituído por uma avaliação psicológica. E não os dois, fazer depoimento e depois fazer a avaliação. Não, porque a avaliação psicológica, ela vai surtir muito mais efeito para a expectativa lá de contemplação do processo do que um depoimento especial, porque as crianças, dependendo essa idade, não vai conseguir ficar meia hora dentro de uma sala para tentar lembrar de coisa que aconteceu há 2, 3 anos atrás com ela. Ela não tem essa capacidade, mas se ela está num set terapêutico, com os instrumentos que o psicólogo vai utilizar, ele vai tentar, então, fazer com que aquela criança traga elementos que podem servir para o processo, e que o depoimento especial só vai cansar ela, não vai adiantar de nada, e por falta de conhecimento vai vir a solicitação de perícia psicológica, para dizer que uma coisa vai complementar a outra, quando não, né? Então, é bem importante que a gente saiba também, enquanto entrevistador forense, dar o destino para esse processo dessas crianças, desses adolescentes que têm alguma limitação, seja ela cognitiva, emocional, e que não venha contribuir com o depoimento, só vai trazer mais sofrimento para ela. Eu acho que aí nós vamos lá para essa 3, né, doutor, que o senhor tem aí. Sem eu acho dúvida. Que é bem por aí, né? É bem por aí. Na verdade, aproveitando, Marleci, essa sua explanação, eu quero te fazer uma outra pergunta, porque você tem conhecimento que alguns estados, como por exemplo de São Paulo, o TJSP, o TJ do Paraná, eles fazem uma espécie de uma entrevista prévia. O entrevistador conversa dias antes da audiência, e apresenta no processo uma espécie de um mini relatório dizendo que aquela criança está apta ou não ao depoimento especial. O que pensa sobre essa prática? Ela, já vamos adiantar, ela não está prevista na lei, né? Mas alguns estados adotaram isso no Código de Normas, etc. O que pensa sobre isso, Marleci? Bom, eu penso 2 coisas. Uma, existe o que é ideal e o que é real. E o que é real é o que tem que atender a nossa realidade. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes e com famílias, muitas vezes que não têm condições de se deslocar 2, 3 vezes para o Poder Judiciário, né? Por quê? Porque não tem auxílio de transporte, que se faltou no trabalho vai perder o auxílio à cesta básica, né? Aquela criança vai perder 2 vezes a aula. Quantas vezes eu já fiz depoimento que era o dia do passeio do Natal,
né? E do final de ano, das férias, né? E a gente chama para depoimento, né? Então, o ideal seria que se a gente pudesse, então, prover todas essas vulnerabilidades para que a criança pudesse vir, né? Num primeiro momento, a gente já explanar alguma coisa e depois ir para a audiência. Bom, não vejo, e aí, por ignorância mesmo, de não conhecer, eu não sei o que é abordado nesta entrevista anterior que vá dizer que essa criança ou esse adolescente está pronto ou não para passar por essa audiência no outro dia, né? E uma outra coisa que eu disse que tem duas coisas, né? Para mim é o ideal e o real, e para outra existe o depoimento especial raiz, né? E tem o depoimento especial que cada um quer chamar de seu, né? Para mim, o depoimento especial raiz é esse que a gente faz, né? Que vocês fazem, é aquele que existe. Bom, o ideal seria ter uma antessala para receber essa criança no dia, receber ela com os brinquedos e depois ir para a sala de audiência, mas a realidade também nos mostra que, bom, nem todos os foros têm estrutura com uma antessala, tu já entra na sala de depoimento especial, tu só respeita e combina com a sala de audiência, não grava enquanto não é para gravar, e eu vou ficar acolhendo ela, né? E aí, então, a gente vai conhecendo essa criança. Porque o que acontece também? Muitas vezes, essa entrevista anterior não é necessariamente que essa pessoa que fez a entrevista anterior é quem criou o vínculo e que vai fazer a entrevista com ela no dia do depoimento especial. Ou seja, ela vai passar por uma entrevista anterior para falar não sei o quê, para que vá chancelar se ela vai ou não para o depoimento especial, que no outro dia ela vem para falar com uma outra pessoa, né? Então, assim, como vocês bem disseram, como o doutor Juliano falou, não está previsto no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, e eu penso que isso, não sei dizer qual é a efetividade desta prática, né? Então, falar bem ou mal, eu estaria falando uma coisa que eu não conheço e que eu acho apenas, né? Porque trabalhando há anos com depoimento especial, acontece uma coisa muito incrível. Nós conseguimos fazer nessa meia hora de antecedência um vínculo impressionante com a criança, né, Doêmia? A gente não faz promessa, a gente não seduz, a gente não faz absolutamente nada. É um desejo que ela tem de falar, quando a gente oportuniza de uma forma protetiva. Então, eu não vejo por que trazer essa criança antes para depois voltar. É todo um desgaste que essa família vai ter, que esses responsáveis vão ter, porque eu sair dali, daquela entrevista inicial, ir para casa, essa criança vai perguntar por que eu fui, por que eu não fui, o que eu vou fazer, e depois vou ter que voltar de novo, e até que eu volte, aí eu vou saber por que eu estou voltando, vai me dar dor de barriga, eu não vou dormir direito, porque a gente sabe que é assim. As crianças, quando vêm para o depoimento especial, a gente pode não tratar inicialmente no acolhimento inicial, mas muitas vezes a família já trouxe. Então, a gente tem que baixar a ansiedade dessa criança. E ela vai passar 2 vezes por essa ansiedade, nessa sistemática. Verdade. Concordo. Tem um exemplo sobre isso, né, Qual, doutor? Aquele exemplo de uma criança com síndrome de Down que foi fazer o depoimento com você, né? Sim, eu fiz um depoimento de uma criança, e se fosse feita uma visita prévia, não trabalha com depoimento especial e que não conhece o protocolo, não teria aceitado. Não, ela não tem condições. E eu fiz, e lógico que no vocabulário dela, na fala dela com o corpo também, né, ela conseguiu se expressar muito bem. Então, se tivesse feito uma visita prévia, ia falar que ela não tinha condição de participar do depoimento especial. E no rapport, naquele acolhimento ali, nós vimos que era possível, eu conversei com o juiz, e nós fizemos, e deu tudo certo. Mas aí que tá, todo mundo tem que conhecer a linguagem, todo mundo tem que saber, ele pegou na minha batata, ele pegou no meu chuchu, ele colocou o pepino dele em mim. E outra coisa que eu queria trazer também aqui, que o protocolo, ele fala da questão da frequência, né, Marleci? Foi uma ou mais vezes. E aí a gente vê uma insistência que a criança fale com exatidão quantas vezes. Aí eu estava fazendo uma supervisão e foi uma violência, assim, que se
permaneceu por muito tempo, acho que mais de 3 anos. E aí a entrevistadora falou, olha, o juiz lá do outro lado precisa que você fale quantas vezes aconteceu. Aí ela falou assim, mais de 1 milhão. Então, essa questão deles terem que especificar o número de vezes é muito difícil, principalmente para quem teve várias vezes que aconteceu. E o protocolo, ele fala para a gente, né, sobre frequência. Isso aconteceu uma ou mais vezes? Como que vocês trabalham aí essa questão? Que o doutor vai falar por que tem que ser, mas eu já não concordo. Existe até uma justificativa, vou até me adiantar, Marleci e Doêmia. Na verdade, eu não estou justificando os fatos, né? Uhum. Mas a graduação da pena, ela vai variar de acordo com a quantidade de atos cometidos. Né? Mas então já está na hora de mudar, talvez, a pena. Porque que diferença faz, vamos dizer assim, agora para uma criança, né? Em termos de coisa, cortando o senhor, mas já que na defesa, né? porque foi uma. Já foi demais, né? Sim, para aquela pessoa. Foram 2, foram 3, foram 10, foram 1 milhão de vezes. A menina ironizou. A partir do momento que isso já se perpetuasse, para mim a pena era a máxima possível para o caso. Né? Mas para fins de direito nem sempre, né? Porque tem um concurso material, tem a continuidade delitiva, e o pessoal do direito sabe do que eu estou falando. O povo tá bravo. Existe aqui, uma... É sorte que não está ao vivo, né? Porque senão já tinha um monte de comentáriozinho subindo na tela. Vamos ouvir a Marleci que pensa sobre isso. Por isso é muito importante que a gente, enquanto entrevistador, também entenda essa questão do direito, né? A gente pode não concordar com muita coisa, mas se às vezes a gente deixa de fazer essa pergunta para a criança, ou de repente não dá muita credibilidade, digamos, para esta pergunta, ou pelo menos para a resposta que essa pergunta vai dar, né? Com certeza a sala de audiência vai ter um problema lá para ter que dar conta, né? Então... E é importante que se diga que também tem a situação do ciclo da violência, que essa criança ou esse adolescente que passou pela situação da violência, em algum momento ela pode não ter registrado aquilo enquanto violência, e aí esse tempo que ela não considera como violência, talvez ela nem compute na memória dela ou na fala dela que ela foi violentada. Né? Então, e se isso não contribuir de alguma forma para que essa pena seja ampliada ou não, enfim, né? É importante que a gente faça. Eu concordo que tem que se fazer, ainda que não importa o que fez, né? Não, mas eu digo assim, a questão, o que aconteceu? Nada, continua. A questão é, a gente faz a pergunta, ele fez isso uma ou mais vezes, a gente faz a pergunta, mas o que vem da sala de audiência é que queira um número exato de vezes. E a gente sabe que é muito difícil, como você acabou de falar. Eu fiz uma supervisão de uma adolescente que ela sofria violência desde os 7 anos, mas ela só entendeu que aquilo que ela sofria era violência aos 12 anos, numa palestra da escola. Então, assim, quantas vezes isso aconteceu? É impossível dela ter um número exato, sabe? Então, é essa questão que os entrevistadores ficam... mas o magistrado, o Ministério Público, insiste que fale o número de vezes, mas quantas vezes? Quantas vezes? E, às vezes, a criança fala um número que não é verdade. Não é verdade. Ela fale um número, entendeu? E aí, Verônica... E aí, Doêmia, o que vai ser assim? De novo, a gente vai ser chato e dizer, isso tudo passa pela capacitação, né? Agora, se a gente, por acaso, devolver para o juiz e perguntar, doutor, quantas vezes o senhor tomou água nessa semana? Né? Será que ele vai saber responder? Água é tão... Todo mundo tem que tomar 3 litros de água por dia agora, nós estamos aqui tomando água, então vamos saber a resposta. Não é uma situação de violência, não é nada, é para alimentar a alma, alimentar o corpo, né? Fazer a máquina funcionar, não é nenhuma situação de agressão. Será que ele vai lembrar? Né? Pois é. Então é isso, é colocar a criança num lugar que, sabe, ela não vai conseguir encontrar esse lugar, não vai estar, né? E aí, o que nós vamos fazer, né?
Uma questão de respeito, né? A fala da criança, né? O que a gente, se ela tem o direito É o que ela à fala, está né? trazendo Né? naquele momento. É aquilo, sabe? Ela falou assim: tá, se foram 2 vezes, tudo bem, foram 2 vezes, né? Ou então, me fale a primeira vez e a última vez que isso aconteceu. Aí, se isso acontecer, né? Então, assim, mas o número. E às vezes eles insistem no número exato. E é muito difícil para o entrevistador. É muito difícil. Ainda que não tenha a pena que a gente deseja, porque se tivesse comprovado mais vezes, a gente teria uma pena mais alta, mais elevada, uma punição mais efetiva. Ainda que não tenha, a gente vai ter uma punição, talvez numa gradação um pouco menor, mas isso é o de menos. O importante é que a gente respeite a criança, a fala dela, a condição dela, e consiga terminar o processo também. Exato. Agora, uma curiosidade em relação a... Mudou-se, né? Deixamos de ouvir da forma tradicional e passamos a ouvir através do depoimento especial. Houve algum aumento nas condenações aí no tribunal de vocês? Olha, Doêmia, eu não sei se teve algum aumento, porque eu não acompanho essa parte em relação nem o que era o tradicional anteriormente, né? Para fazer um comparativo. Evidentemente que tudo mudou. As denúncias mudaram, né? As notificações aumentaram, porque de alguma forma a gente está falando mais sobre isso, né? Certamente os processos estão sendo julgados mais vezes, em maior quantidade, né? Pode ser que antes os processos entravam na justiça e vinha tomando o seu curso, entrava na pilha aquela e ia respeitando a agenda, né, do magistrado para as audiências. Agora, com a exigência da lei, né, a necessidade de dar essa celeridade devida, a criação de varas especializadas. Isso faz com que os processos estejam sendo julgados mais rápidos e em maior número, né? Então, esse acompanhamento de antes e o depois não tem, mas com certeza, né? Imagina, aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos há poucos anos atrás uma vara especializada só em Porto Alegre. Hoje nós já temos 11 varas especializadas. E distribuída em todo o estado. Então, certo que o volume de processos julgados dessa natureza é muito maior. Então, você conhece a Fernanda, né, nossa colega da Central de Depoimento Especial aqui de Campo Grande, e ela faz, todo janeiro, ela faz essa consulta, né? E em janeiro desse ano, nós tivemos 902 condenatórias e 897 absolutórias. Referente ao ano passado, né? Referente ao ano passado. Então, só na comarca de Campo Grande, é importante. Então, a gente... Meu Deus. O que esse índice diz para nós? O que nós precisamos... Olha, esse índice diz para nós... Aproveitando para fazer supervisão também. Não, lógico, como que eu vou perder essa oportunidade? O que eu acho, né, e é o que eu tenho já discutido, já tenho falado com as pessoas que têm responsabilidade sobre isso, é que o Conselho Nacional de Justiça não só baixe resolução, mas monitore este trabalho do depoimento especial, né? A Fernanda faz esse levantamento que é primoroso, que eu fiquei super surpresa, que está ali quase que tete a tete ali, né? Quase 50-50. 50. Nossa, nem imaginava isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente também faz um levantamento para saber quantos processos realmente é antecipação de prova, né? Busca o perfil da vítima, o perfil da testemunha, do acusado, busca sobre os sentimentos da criança, adolescente vítima, perante o depoimento especial, o que realmente ela quer, estando na justiça falando,
quero olho por olho, dente por dente, né? Não, é isso. Eu quero que ele seja punido, eu quero que ele não faça mais isso com outras crianças, outros adolescentes, e também a gente avalia sobre os sentimentos do entrevistador forense. O que ele sente quando ele está nesse momento de depoimento especial. Ele se solidariza, ele tem empatia, ele tem raiva, ele tem nojo, ele tem afeto por essa criança. Então, são várias nuances, e com tudo isso que nós estamos falando, com a falta de capacitação, seja do juiz, seja do promotor, seja do advogado, né? E que nós temos um excelente protocolo de entrevista, mas nós não temos monitoramento do Conselho Nacional de Justiça para saber se isso efetivamente está trazendo benefícios comprovados para essa criança ou esse adolescente, né? Será que efetivamente nós estamos fazendo a proteção dessa criança? Será que efetivamente nós estamos tirando ela de um ciclo de violência? Então, assim, o que eu penso do EMA é justamente isso, né? É que o CNJ possa olhar mais para essa temática, não com o intuito de só baixar resoluções, mas para que ele forme um grupo que possa levantar pesquisa, capacitação continuada, monitoramento de situações como essa, para a gente poder, amanhã depois, sentar aqui num podcast e mostrar dados, né? Será que entrevistar a criança antes, numa semana antes, isso realmente faz alguma diferença para aqueles que não entrevistam antes, né? Então, são coisas que a gente conta com as oportunidades que as universidades têm, que algum aluno queira escrever sobre o depoimento especial, para trazer sobre a sua ótica, sobre a especialidade de alguma área, né, para dizer o que está acontecendo ou não, né? Do contrário, vocês têm um núcleo do depoimento especial, 10 com estrelinha para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos. Eu sou o depoimento especial e sou chefe da Coordenadoria da Infância e Juventude. Eu não consigo dar conta de tudo, né? Gostaria muito, mas esse olhar que o teu tribunal tem, que o meu poderia ter, que o de São Paulo poderia ter, que o de Roraima poderia ter, né? Isso tudo o quê? Para qualificar a nossa prestação jurisdicional. É isso que a gente quer. Isso Bacana. mesmo. Deixa eu conceder mais um intervalinho e a gente já volta. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito bem, estamos retornando agora para o nosso terceiro e último bloco, hoje desse segundo episódio. Pelo andar da carruagem, nós vamos ter que marcar um terceiro, Marleci, pela quantidade de perguntas que estão mandando aqui para mim. Na verdade, a gente pode fazer um ao vivo depois. Vamos combinar. Eu não vou fazer a minha mudança. É verdade, né? Mas assim, nesse último momento agora, nós vamos falar um pouco sobre essas últimas questões que vocês têm com Marleci e com vocês, e também tecer alguns comentários para o futuro, né? O que a gente espera, agradecer também depois a Marleci, mas nesse momento a gente partir para esse lado. Questionamentos que a gente ainda precisa fazer e fazer o nosso terceiro futuro. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para a Marleci, mas dizer que, com relação ao depoimento especial, nós sim temos todos nós, muito a evoluir, né? Como operadores, como responsáveis de um órgão público que trata com crianças, nós temos que evoluir. A gente tem que mudar a nossa visão de uma prova para resolver um processo, para um direito de fala, para uma proteção, e isso leva tempo, isso leva muito estudo, muita dedicação, e o depoimento especial é isso, né? Todo dia, você vê que a gente tá cheio de perguntas aqui, viu, Marleci? Que a gente não respondeu porque o depoimento especial é vivo, e ele é vivo, ele merece ser debatido, e a gente tem que estar sempre conversando sobre ele. Mas a minha pergunta, Marleci, é bem objetiva. No final do ano passado, o CNJ, também através de resolução, editou um novo protocolo, que foi o protocolo de entrevistas para casos de alienação parental. Por que ele fez isso? Porque a lei, não sei se é o Código Civil, eu acho que é a lei da alienação parental, se eu não estou enganado, ela trata
dizendo que se a criança tiver que ser ouvida, ela tem que ser ouvida mediante depoimento especial, sob pena de nulidade absoluta. Ela faz algo bem drástico assim, né? Eu queria te ouvir sobre isso, o que você acha desse novo protocolo, se já aplicou, se já viu aplicar. E a Doêmia vai falar da experiência dela também, sobre isso. Então, foi instituído um GT, né, pela ministra Nancy Andrighi, né, do qual eu fiz parte desse GT, para trabalhar sobre a criação deste protocolo, né? Então, foi eu, uma colega psicóloga do estado de São Paulo e uma colega psicóloga do Rio, pessoas, assim, do mais alto nível, assim, de envolvimento com depoimento especial nos seus tribunais e que tem também muito conhecimento na área, né? E isso realmente ele veio por quê, né? Porque o depoimento especial, ele estava saindo da seara criminal, ele está entrando na seara da família. E o protocolo brasileiro, e a Doêmia me corrija se eu estiver errada, nós temos uma linha de intervenção com o uso do protocolo muito para a área da violência, especialmente a violência sexual. E que a gente adaptava ele quando ia fazer os depoimentos de família, porque, afinal de contas, a gente está discutindo questões de guarda, de visitação, né? E não de uma violência em si. Então, como entrevistadores que somos, a gente consegue dar conta de muita coisa, a gente dava lá um drible, né, nas perguntas do depoimento especial do protocolo brasileiro, que estão focadas em relação à violência, e acabava aplicando ele para essas situações de família. Então, esse protocolo ele veio justamente para atender essa questão da lei, né, que diz que sim, tem que ser pelo depoimento especial, e, se for fazer, que se faça certo. Porque aí, doutor, o que ia acontecer? Não tendo um regramento, você vai fazer de um jeito, o outro vai fazer de outro vai fazer de outro, e aí vai ficar assim um oba-oba, que todo mundo vai fazer de conta que está fazendo, e usando o nome do depoimento especial, com o uso do protocolo, que é muito direcionado para a situação de violência, especialmente a sexual. Então, nós trabalhamos na elaboração deste protocolo, que para mim, ele não é um protocolo, para mim, eu entendo que são diretrizes, né? Porque o protocolo, ele usa muito do protocolo brasileiro de entrevista forense, mas ele muda o foco, ele traz sobre as relações familiares. Né? Naquele momento do que você, no segundo estágio especialmente, né, me fale sobre o que você veio falar e o que aconteceu, quando a criança é vítima de violência ou adolescente, ele realmente aconteceu uma coisa, ele veio falar. Numa situação de família, não aconteceu nada. Então, esperando que ele traga uma informação para uma perspectiva futura. O que eu quero? Eu quero ficar com a minha mãe, quero ficar com meu pai, o que na verdade eu quero? Então, por isso que a gente teve que mudar e transformar essas perguntas de uma maneira assim, bom, me conta como é o seu viver hoje com a tua mãe, como é com o teu pai, né? O que poderia melhorar aqui, o que poderia melhorar com ele, né? Para ti, o que ficaria bom? Ficar como está, ficar com a mãe, ou ficar com o pai, ou ficar com o avô, né? Situação de visitas entre avós e os pais, né? Que às vezes também está ali com algum litígio. Então, fazer esse tipo de perguntas, né? O que te deixa feliz estando com a tua mãe? O que te deixa feliz estando com o teu pai, né? O que daqui a pouco, na convivência com o teu pai, você acha que poderia melhorar? Então, com isto, né? O magistrado, junto com os advogados, estarão lá na sala de audiência e então vão tentar trabalhar com que tanto os direitos dos pais, se forem os litigantes, né, quanto os direitos desse filho sejam preservados de uma melhor forma possível.
E não é aquele filho, então a gente tem que tomar muito cuidado, e aí por isso que a gente tem que começar também da capacitação, que nós que trabalhamos enquanto peritos, nós sabemos que o pai que não é o cuidador é o pai mais legal, né? Porque é ele que deixa eu tomar banho na hora que eu quero, é ele que eu deixo a toalha no chão, é ele que não me cobra as atividades, né? Isso a gente não pode mascarar nesse momento. Porque muito embora que a gente esteja com essa criança ou esse adolescente nesse depoimento na área de família, e ele traga essas situações, né, nós temos que cuidar para que não haja interpretações erradas, né? Então, assim, existe a lei, e nós temos que aplicar a lei. Nós não podemos simplesmente virar as costas para ela e não é assim, vamos lá fazer uma perícia e tudo bem. Não, existe a lei, nós temos que cumprir e vamos tentar minimizar os danos que isso tudo pode causar. Então, por isso que foi pensado a proposição desse protocolo. Se existe a lei, tem que ser executado, que ela seja executada de uma forma que tenha uma sincronia, seja no Mato Grosso do Sul, seja no Rio Grande do Sul, seja lá na Bahia, que essa criança que esteja nesse litígio de família possa ser ouvida com as mesmas diretrizes, né? Isso vai dar certo? Não sei. Protocolo, ele é testado cientificamente, né? Isso que eu digo que muito deste protocolo da família tem muito do protocolo brasileiro de entrevista forense, mas do meu ponto de vista, mas esse grupo não foi formado apenas por mim, foi por todas as pessoas, por muitas pessoas, por magistrados, enfim, né? Mas do meu ponto de vista, isso são diretrizes. E eu acho que sim, é importante. Se não tem nada que regra, cada um vai fazer do jeito que quer. E a gente tem uma lei para atender. Então, que pelo menos tenha um mínimo de coerência entre nessa tomada de depoimento dessa criança ou adolescente que está envolvido nesses litígios familiares. Muito bom. Excelente, né? Até para complementar, existem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, exatamente para tentar alterar a lei da alienação parental, para tirar o depoimento especial como primeira e única opção, nulidade absoluta, né? Para que se possa buscar talvez outras formas de debate, seja uma perícia, seja um estudo, porque na nossa conversa, etc., é muito difícil o depoimento especial a gente conseguir sair de lá assim, teve alienação parental. É muito complicado. Claro. A gente vai ter um norte, a gente vai ter algumas fatias que a gente vai conseguir fazer um recorte, mas é muito difícil a gente ter um resultado concreto daquele depoimento, né, Doêmia? É verdade. Mas olha, a Marleci, acho que o caminhão já está buzinando aí na frente da sua mudança. A gente tem que agradecer, né, Doêmia, a presença de Marleci, e eu vou pedir agora para o nosso diretor deixar você em destaque na tela, para você dar suas considerações finais, colocar o seu desejo nesse último momento. Pela tua participação, agradeço, e aí a gente volta fazendo os nossos encerramentos, mas você, por favor, em primeiro momento. Tá. Olha, eu quero dizer que iniciativas como essa de vocês, assim, elas são super, muito bem-vindas, e que mais podcasts venham, né, para que a gente possa discutir não só o tema do depoimento especial, mas tantos outros que nos anseiam no dia a dia, né, que nos angustiam no dia a dia, né, e sempre trazer pessoas assim, que têm conhecimento, né, como o Dr. Juliano, como a Doêmia, que sabem daquilo que estão falando, tem os prós, tem os contras, né, mas não podemos perder de vista que tudo isso passa por uma qualificação, né? Por uma capacitação. Nós não sabemos tudo o tempo todo, nós aprendemos muito com quem está do outro lado, então a gente tem que ser humilde para aprender, para se permitir aprender, não somos o dono da verdade, e isso eu falo enquanto um profissional que está aqui, que estuda sobre depoimento especial, mas também quero dizer, como o doutor Juliano, que ele é magistrado, que trabalha com depoimento especial, ou muito trabalhou, né, como seus colegas que possam, então, ser humildes
né? E entender o que é o depoimento especial e deixar o técnico capacitado trabalhar, né? Fazer a aplicação do depoimento especial, assim como fez o Desde Autué, lá em 2003, quando ele era magistrado do 2º Juizado da Infância e Juventude, né? Que ele chamou para trabalhar com ele suas peritas, assistente social e psicólogo, porque ele sabia que sozinho ele não ia conseguir. Então, é uma intervenção interdisciplinar, cada um respeita a sua interdisciplinariedade, a sua expertise, mas juntos estamos indo para um comum objetivo, que é fazer a proteção dessa criança ou adolescente vítima e evitando, assim, a revitimização. Então, quero agradecer muito pela consideração no meu trabalho, pela confiança, né? E sempre que eu puder, estarei disponível para vocês. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Doêmia, muito obrigado pela sua participação. Você é a nossa colega aqui, a gente se diverte o dia inteiro. Eu falo divertir porque a gente faz do nosso trabalho um trabalho leve e divertido por conta dos temas que nós vivemos, que são muito pesados, né, doutor? Então, muito obrigado pela sua participação, por ter se disposto a falar também, a ter trazido a Maleci, que é uma pessoa que realmente a gente fica encantado de ouvir, a gente ficaria a tarde toda. Talvez vocês não tenham percebido, mas já foi 1h20 de gravação, então é realmente um tempo muito mágico e prazeroso de ouvi-las, e você com a sua participação foi fundamental. Eu que agradeço especialmente, né, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre, não só hoje, mas ela sempre é minha fonte de consultas, falo muito dela, né, doutor Juliano, porque a Marleci, além de ser profunda conhecedora, ela tem uma disponibilidade de ensinar, ela gosta de transmitir aquilo que ela sabe, e as pesquisas, enfim, a gente agradece muito, 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 e eu sei que os colegas, meus colegas entrevistadores que vão assistir, né, nós vamos fazer uma ampla divulgação, né, Diógenes, por favor, nós vamos bater o recorde, eu tenho certeza que vão ficar muito satisfeitos com os temas que nós abordamos, com as perguntas, porque aqui teve perguntas dos nossos colegas, digo também teus, né, e te agradecer muito, sabe, e pode ficar aí em stand-by que nós vamos te chamar de novo, com certeza, tá bom? Muito bem. Doutor Juliano, o senhor sabe que a gente é fã, né, a turma toda, e assim, a gente sempre ora a Deus pedindo que mais magistrados tenham a vocação, o carinho e o amor que o senhor tem pela infância, que a gente sabe que é a única que tem a palavra, né, a expressão prioridade absoluta, e o senhor dá prioridade absoluta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diógenes, agradeço estar aqui, conversando no depoimento especial, um tema que eu tenho muito caro, com a minha amiga Doêmia, trouxe grandes debates, grandes direcionamentos e ensinamentos para a gente aqui hoje, que a gente possa debater mais ainda, que o depoimento especial se torne mais leve, apesar de ser tão difícil para a criança, que ele seja mais leve, que a gente torne isso um ato de cuidado, e que esse ato de cuidado se espalhe por todo o Poder Judiciário. Muito bem, com isso nós encerramos mais um episódio do Pode Falar Criança, e esperamos que você acompanhe, compartilhe, passe para os seus colegas, para os seus amigos, passe para as pessoas que têm necessidade de conhecer, e acho que seria muito interessante se todo mundo pudesse conhecer esse outro lado do Poder Judiciário, que não é o lado só do processo, do processar, do crime, apesar de estar dentro disso, mas é do cuidado, da proteção, do bem-querer com essa criança, esse adolescente que sempre é tão caro, como disse o doutor, para a gente. Muito obrigado, até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.